Fala pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né? É, Hoje eu vou falar sobre um assunto, pessoal, que se vocês dominarem, a performance de vocês no mercado pode melhorar bastante. Então fica até o final, que eu tenho certeza que de alguma forma pode ajudar, tá? Aproveita, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal, que isso ajuda bastante, né? O conteúdo ser divulgado. Deixe seu comentário, né? Qualquer um que seja, né? Se você gostou, se ficou alguma dúvida, enfim. Tem o link do meu Instagram na descrição, se você quer acompanhar ali a minha leitura ao vivo, às vezes, né, eu compartilhando alguns trades que eu realizo. E também, se você tem interesse em participar da minha mentoria, dos meus treinamentos, tem um link na descrição. Tá? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre abertura de pregão. Tá? Eu já havia falado aulas anteriores, né, um pouco sobre abertura, e esse vídeo vai ser mais específico, né? Por quê? Porque, pessoal, quando a gente entende muito bem a abertura do mercado, né, isso já é meio caminho andado para que a gente tome posições mais assertivas, né? Como acontece às vezes da pessoa, o mercado abrir, ela começar a fazer ali uma leitura, né, meio errada sobre a movimentação do preço, né? Ela começar a abrir trades errados, né? Porque ela não entendeu o que o mercado estava fazendo logo pela abertura. Então, na minha opinião, na minha concepção, entender a abertura do mercado é algo fundamental para que você consiga finalizar bem o seu dia, né? E existem alguns critérios que eu vou passar hoje aqui para vocês, que eu já falei assim em algumas outras aulas, né? Que eu vou falando uma coisa ou outra, mas esse aqui vai ficar realmente reunido, né? As informações. E que se vocês começarem a observar e aplicar no dia a dia de vocês, vocês vão começar a ver que realmente vocês começarão a ser mais assertivos, né? Primeira coisa que eu já quero dizer para vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não utilizo a leitura do dia anterior. Então, com isso, pessoal, eu já vou falar para vocês que nem precisa considerar o gap, tá? Ah, mas o preço vai fazer um pullback no 50% do gap, isso, aquilo. Eu não uso, tá? E de acordo com o que eu vou ensinar para vocês, vocês não vão precisar também. Por quê? Quando a gente domina, né, a abertura do mercado, quando a gente domina a leitura, acaba que logo ali nos primeiros minutos nós já entendemos qual que é a pressão do dia. Pô, é uma pressão compradora, é uma pressão vendedora, é um mercado consolidado. Então, muitas vezes o gap, se você for levar ele em consideração, você vai estar muitas vezes trabalhando contra a pressão do dia, né? Primeira coisa que nós precisamos observar, inclusive eu falei isso em aulas anteriores, nós temos sempre dois tipos de abertura de mercado e essas que vocês vão ter que prestar mais atenção. Primeiro tipo de abertura, um candle que mostra muita sombra, um candle que mostra muito pavio para os dois lados. Esse tipo de abertura aqui é muito comum, tá? Gravem isso, pessoal, é muito comum esse tipo de abertura, o mercado ficar consolidado. Por quê, Arthur? Vou explicar na prática para vocês. Quais são os dois objetivos do preço? Testar máxima e mínima, concorda? O mercado tende a testar máxima e tende a testar mínima. Quando o primeiro candle do dia ele abre mostrando muita sombra para os dois lados, o que acontece? Muitas vezes o candle seguinte a ele aqui já abre fazendo um teste em algum extremo, seja na região de máxima ou seja na região de mínima. E esse teste aqui, quando o mercado testa a região e ele rejeita, né, ele sente uma rejeição ali, que ele nos mostra? Ele nos mostra que o preço tentou romper máxima, não conseguiu. Se ele não rompe máxima, qual que é o objetivo do preço? Buscar mínima. Então, muitas vezes, pessoal, mas muitas vezes mesmo, quando o mercado ele abre com pavio para os dois lados, tende a ser uma abertura consolidada. Vamos ver se a gente acha aqui exemplos, né, de uma abertura com pavio para os dois lados. Vamos olhar aqui. Normalmente é um candle que se parece com um spinning, né? Eu não gosto de atribuir nomes. Mas, ó, por exemplo, esse candle aqui seria um exemplo, tá? Enquanto, ó, o que eu tô falando para vocês? Abriu com sombra para cima e para baixo, beleza? Então a gente tem região de máxima e a gente tem região de mínima. Perceba, pessoal, que o candle 2 ele já agride a região de máxima e ele começa a fazer o que? Ele rejeita. Então, tecnicamente, nós entendemos que se o mercado não rompe máxima, há uma grande probabilidade dele buscar a mínima. Aqui, pessoal, se vocês dominarem isso, já logo de cara, vocês já vão evitar, por exemplo, abrir compra nessa região, porque você já entende que é uma região de máxima, você já entende que o mercado testou a máxima e rejeitou, que o objetivo principal dele é buscar a mínima.
Aonde que a gente vai pensar em assumir compra? Só se o mercado voltar a agredir a região de mínima, tá? Ou se o mercado começar a superar essa região de máxima, se ele começar a romper, que foi o que ele fez aqui na frente, né? Ele começou a romper, aí sim ele veio nos mostrar, né, um interesse maior. Vamos ver se a gente acha outro candle. Não é tão comum, né, o primeiro candle ele mostrar tanta sombra assim. Vamos ver se a gente acha. Ó, de novo, esse candle aqui até serve também, ó, de novo. Mercado abre, sombra para os dois lados, região de máxima e região de mínima. Candle 2 testou a mínima do dia, rejeitou. Qual que é o objetivo principal dele? Voltar para máxima. Então aqui você já derruba que enquanto o mercado estiver dentro desse range aqui, ó, ele provavelmente estará consolidado. Só que, pessoal, aí tem um detalhe, né? Nem todos os dias que o mercado mostrar sombra para os dois lados, né, como eu estou mostrando para vocês, quer dizer, né, que aquele dia ele vai ser consolidado. Por quê? Porque muitas vezes o primeiro candle ele mostra pavio. Só que às vezes o segundo candle ele já vem para agredir a mínima, por exemplo, e ele rompe a mínima. E o terceiro candle dá sequência. Nesse caso aqui, nitidamente, ele já está te mostrando o quê? Pressão vendedora. Isso eu estou falando para vocês é caso o mercado tente agredir ou a máxima ou a mínima e rejeite. Você veja o que? Pavio, sombra. Isso aqui é rejeição. Testou a máxima, você viu que rejeitou, já fica atento que é grande chance do mercado ser consolidado. E também, pessoal, existe o outro cenário. Esse aqui foi o primeiro cenário que eu falei para vocês do primeiro candle, né, que ele abre com pavio. Só que também existe o cenário do primeiro candle que ele abre direcional. E aqui eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção. Quando o mercado ele abre direcional, teoricamente, por exemplo, um candle forte comprador, o que nós entendemos? Que o mercado abriu como parador, né, e que ele deve continuar essa movimentação. Só que nós não devemos também, pessoal, ignorar a máxima e a mínima desse candle. Inclusive aconteceu isso hoje, eu vou mostrar para vocês. Porque o critério é o mesmo daquele candle que abre com muita sombra. Então nós temos a região de máxima e nós temos a região de mínima. Se eventualmente o segundo candle do dia ele abre, ele testa essa região aqui e ele não consegue romper, isso aqui também é uma prenúncia de um movimento consolidado. Só que agora vai uma sacada para vocês, né? Isso aqui eu explico bastante na mentoria mais a fundo, mas eu já vou dar uma sacada para vocês. Não compense, não fica interessante, mesmo que o mercado comece a agredir a máxima do dia aqui, deixar vários gatilhos, você cogitar uma venda aqui, tá? Por que que não compensa? Porque a pressão do dia é compradora. Muitas vezes o mercado ele pode só fazer esse movimento de correção aqui e voltar a subir. Mas o simples fato dele testar essa máxima aqui e já começar a rejeitar, já te traz à cabeça que o movimento pode ser um movimento consolidado. Beleza, Arthur, onde que eu vou buscar então fazer o meu trade de forma mais segura? Se o mercado voltar para a mínima, que aí realmente ele já te confirmou a consolidação, testou máxima, não rompeu, buscou mínima. Aqui sim, se ele deixar gatilho, aqui é um bom trade. Isso aconteceu hoje mesmo. Vamos pegar a abertura do dia. Olha o primeiro candle do dia como foi. Ó, candle direcional. Às vezes a gente pensa, pô, o mercado pode fazer um movimento de alta aí, né? Primeiro candle comprador, só que aí a gente tem região de máxima e a gente tem região de mínima. Olha o que o candle 2 faz. Ele agride a máxima e ele tenta romper. E ele consegue? Não, ele não consegue. Ele mostra o quê? Pavio, rejeição. Então aqui a gente já tem a ideia que o mercado ele possa estar consolidado. Beleza, Arthur, mas aonde que eu venho fazer os meus trades? Aonde que a gente opera consolidação? Extremo. Ou na mínima ou na máxima. Então se o mercado começar a agredir mínimo, e ele até começou a agredir aqui, inclusive, né, eu até conversei, mencionei isso lá no Instagram, depois assista, né, esse vídeo lá que vocês vão ver, que tinha uma possibilidade da gente pensar no movimento de alta aqui, porém os gatilhos estavam feios. Inclusive eu falei isso na sala ao vivo, né? Para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde eu faço a leitura, né, do mercado em tempo real. Então, a gente via nitidamente que o mercado estava rejeitando mínima, se não rompe mínima, o objetivo é teste de máximo, mas eu uso confluência de fatores, né? Aí eu preciso ver também formação de gatilhos, enfim. E a gente vê que realmente o mercado ele vem, faz o teste de máxima e depois ele devolve de novo. A questão aqui é que os gatilhos ficaram ruins, mas percebam, pessoal, que logo lá na abertura a gente já consegue ver que o mercado estava consolidado. E às vezes a pessoa demora muito, né, para conseguir enxergar isso. Ela precisa ver o mercado fazendo ali um movimento de alta, depois ele buscando fundo, buscando topo de novo. Por isso que é muito importante a gente aprender a operar na abertura. Às vezes com um candle,
A partir do segundo candle você já consegue saber. Beleza, Arthur, você deu exemplos aí, né, sobre um mercado que ele começa consolidado. Mas como eu vou saber então se o mercado ele começa comprador ou vendedor? Mais simples ainda, pessoal, mais simples. O primeiro candle, ele abre comprador, por exemplo, já é uma grande possibilidade do mercado seguir a direção altista, tá? Mas como que você vai confirmar? Bom, qual que é o objetivo do preço que eu falei agora há pouco? Testar máximas e mínimas, concorda? Primeiro candle ele é comprador. Se o segundo candle ele já vem, faz o teste de máxima aqui e consegue continuar esse movimento, outro candle comprador, automaticamente aqui você já está vendo que o mercado está renovando máxima. E são candles fortes, são candles amplos, né, que eu diria. Vamos caçar alguma situação semelhante. Ó, aqui mesmo, ó, esse dia. Primeiro candle forte, ó. Candle comprador, será que vai ser altista? Será que ele vai ser consolidado? Vamos aguardar um pouco. Próximo candle, comprador, renovou máximo. Aqui, ó, já estou de olho para pullback, talvez ali um pullback, né, num 50%, num ponto de suporte que a gente tenha marcado. Ó, e ele segue subindo e renovando máximo. E também, pessoal, o contrário é a mesma coisa. Primeiro candle vendedor. Vamos ver se a gente acha aqui para poder explicar, né? Ó, pode ver que aqui, ó, o primeiro candle é vendedor. Ele deu sequência? Não, não deu sequência. Por isso que eu falo para vocês que é bom a gente aguardar. Ele tenta perder mínima, não consegue, rompe máxima. Depois, outro candle rompendo máxima. Aqui, o que a gente já vê? Qual que é a pressão dominante aqui? Nitidamente compradora, né, pessoal? O primeiro candle é vendedor, por isso que eu falo para vocês. Tem que ver a continuação do movimento, né? E não simplesmente o primeiro. Aí, ó, outro exemplo aqui, ó. Primeiro candle comprador. Segundo candle renovando máxima. Terceiro, nitidamente, pessoal, pressão compradora. Eu quero ver se eu acho um exemplo vendedor, mas não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. A gente precisa de um dia direcional para baixo. Ó, um exemplo aqui, pessoal, clássico. Primeiro candle aqui, ó, vendedor. Estão vendo? Sombra para cima, sombra para baixo. O que o candle 2 faz, pessoal? Testa mínima e rejeita, estão vendo ali? Aqui, pessoal, a gente já tem que ficar de olho, por quê? Porque o mercado pode estar consolidado. Pô, Arthur, e quando que o mercado ele vai retomar, então, uma tendência? Eu já sei que ele pode estar consolidado porque ele testou mínima aqui e rompeu. Muito simples, pessoal. Se ele agredir máxima e romper, ou se ele agredir mínima e romper. Ó, mais à frente ele começa a perder mínima, e aí, ó, aqui já está mais do que claro que a pressão é vendedora. E vocês estão vendo que em momento nenhum eu uso como parâmetro, eu fico olhando o gap, ou como que foi a tendência do dia anterior. Não precisa. Isso aqui é algo que vocês precisam acompanhar diariamente, né? Porque lá na minha sala ao vivo, acaba que quem é aluno vê isso aqui acontecendo todo dia, vê a mesma explicação todos os dias. E acaba que depois de um tempo fica no automático. Por exemplo, hoje eu não operei, tá, no mini índice porque ele ficou consolidado a manhã inteira, desde a abertura. Perceba que a gente viu, né, que o preço estava consolidado. Aí o preço tentava romper topo, devolvia, voltava, buscava fundo, segurava, buscava topo, segurava. Ou seja, não fiz nada, mas eu percebi essa consolidação lá na abertura. Então, só de você perceber que o mercado, por exemplo, está consolidado, você já evita de ficar operando no meio. Já é um grande avanço. Às vezes você pode nem, por exemplo, nem abrir trade, mas você já evita de tomar stop. Então é muito importante, pessoal, dominar a abertura. E eu passei aqui para vocês de uma maneira simplificada, tá? De uma maneira que dê para você assistir essa aula, ir para o seu gráfico e conseguir entender um pouco mais. Porque, é claro, né, a coisa ela é um pouco mais, digamos assim, elaborada, né, mas isso vocês só conseguem perceber no dia a dia do mercado. Mas seguindo essas dicas que eu passei aqui para vocês, eu tenho certeza que já pode melhorar muito a abertura de vocês no pregão, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fortalece aí no like, no comentário, tá? Para ajudar o vídeo, e compartilha esse vídeo também para mais pessoas, para que elas consigam entender, né, uma forma melhor de trabalhar a abertura. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.